Muitas pessoas falam sobre Pedro e têm dúvidas sobre a sua importância na doutrina cristã. Seria ele realmente o primeiro Papa? Pedro seria realmente um líder para os apóstolos? Ou ele simplesmente foi um dos apóstolos que mereceu uma atenção especial de Jesus Cristo, porque ele era mais arredio, porque ele tinha problemas de relacionamento, ou porque simplesmente ele era mais velho? Qual a importância de Pedro para nós cristãos? Antes de mais nada, nós precisamos entender que Pedro é o apóstolo mais citado na Bíblia, mais de 170 vezes. E com Pedro, Jesus teve um relacionamento todo especial, lhe conferindo funções que a princípio não foram conferidas para nenhum outro apóstolo. Sabemos que Pedro foi um dos primeiros apóstolos indicados, escolhidos por Jesus Cristo. Sabemos que existia uma legião de discípulos que seguiam Jesus de cidade a cidade. Eram chamados 72 discípulos. Logicamente se trata de um número simbólico. Eu digo no sentido simbólico porque haviam mulheres, haviam crianças, e a gente não sabe exatamente qual o número de discípulos que seguiam Jesus. Mas ficamos com essa numeração, 72 discípulos. Destes 72, existem inclusive momentos dos evangelhos que mostram Jesus escolhendo deste grupo 12 apóstolos, lembrando as 12 tribos de Israel, que vão exatamente formar o povo judeu, o povo que Deus formou para praticar a verdadeira religião, a crença em um Deus único. Um pequeno povo rodeado por povos politeístas que acreditavam em muitos deuses, logicamente antes de Jesus Cristo, que um pequeno povo que existiu, suscitado pelo próprio Deus, que começou com Abrão, que teve seu nome mudado para Abraão, os pais daqueles que acreditam. Este homem Abraão simplesmente foi escolhido por Deus para ser o pai deste povo. Este povo, como eu já falei, monoteísta, acreditava num Deus único, rodeado por vários povos politeístas que acreditavam em vários deuses. Esse povo foi crescendo, esse povo teve o seu descendente, né? Abraão teve o seu descendente Isaque, depois teve Jacó, que mudou o nome para Israel, e de Israel surgiram os seus 12 filhos, as 12 famílias, as 12 tribos de Israel, que, em resumo, formam o povo judeu, formam o povo que acredita no Deus único, que guardou os 10 mandamentos, que guardou a Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, para nós católicos, para nós cristãos. Este povo, que sua história é contada no Antigo Testamento, deste povo surgiu Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, escolheu 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos há uma lembrança direta com as 12 tribos de Israel, significando um novo povo, o povo da nova e eterna aliança, o povo que vai continuar com a verdade, que é a verdade contida nas palavras de Jesus Cristo. Então esses 12 apóstolos foram, dentre várias atribuições, foram responsabilizados, tiveram como atribuição preservar as palavras de Jesus, preservar a doutrina. Dentre os 12 temos Simão, que na mesma lógica de Deus, que trocou o nome de Abrão para Abraão, que aí passou a significar pai dos que creem, que teve o nome do neto de Abraão, Jacó, mudado para Israel. Enfim, o nome na Bíblia ele tem muita importância, porque para Deus Pai, na lógica de Deus, o nome confere uma missão. Então, no caso de Pedro foi a mesma coisa. Simão teve o seu nome trocado para Pedro, ou Cefas. E nós vamos entender o que significa
Por que Jesus mudou o nome de Simão? Por que Jesus falou certas coisas para Simão e não falou para outros? Qual a importância de Pedro? Na passagem João 1, 40, 42, estamos vendo aí a mudança do nome de Pedro. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então nós vemos aí que Jesus fixa o olhar em Pedro. Na verdade, antes o nome era Cefas, que significa caniço, algo frágil. Vemos aí a mudança do nome frágil para o nome rocha, para o nome pedra. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai dar a este apóstolo, Simão, um caráter todo especial, um caráter de mudança de vida completa. Ele que era frágil, não porque ele era uma pessoa fraca, mas porque ele não se controlava, ele era arredio. É ele que vai cortar a orelha de um dos soldados que vai buscar Jesus, a orelha do soldado Malco, se não me engano. E aí Jesus tem que curar o soldado para que cumprisse a profecia que dizia que aqueles que estavam com o Messias não seriam eliminados, não sofreriam. Porque, logicamente, se não houvesse a cura, Pedro acabaria preso também. Então, nós vemos aí essa pessoa fraca, de controles, de um controle emocional fraco, lhe sendo imposta uma missão em que ele deve, na verdade, ser o oposto. Ser forte, forte como uma rocha. Então nós vemos aí na passagem que Jesus fixa o olhar sobre Pedro e muda o seu nome para Pedro ou Cefas. Os nomes são nomes sinônimos, mas idiomas diferentes. Jesus entrega claramente a Simão, cujo nome é mudado para Pedro pelo próprio Messias, as chaves do reino dos céus. Jesus transforma esse homem. Como eu disse, gente, Cristo diz que Pedro é Cefas, ou Petrave em grego, Kefas em hebraico, ou Cefas, e Petrus ou Petus em latim, que em várias línguas quer dizer a mesma coisa, pedra ou rocha, fundamento, alicerce. Isso é muito importante, porque nós temos alguns argumentos falsos dizendo que Jesus chamou Pedro de pedrinha, de pedregulho, usou outros termos, ou simplesmente, e nós vamos ver daqui a pouco em Mateus 16, diz que não se referiu a Pedro como rocha. Na verdade, todas essas palavras que eu disse, Petrus, Petus, Kefas, Cefas, Petrave, todas essas expressões são sinônimas, só são de idiomas diferentes. Significam pedra, rocha, possui um significado amplo como se fosse rocha alicerce, que é justamente a missão que Pedro vai desempenhar na economia da salvação. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, é vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então nós vemos aí que Jesus dá uma missão toda especial para Pedro. Entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. E claramente nós vemos o quê? Que essa chave, que simboliza permitir ou proibir algo acerca da fé que Jesus está ensinando, da moral que Jesus está ensinando,
esse poder, essa chave que a gente chama de chave do reino dos céus, é entregue a Pedro, cujo nome foi transformado em rocha, rocha fundamento, rocha alicerce. E lembro mais, Jesus demonstra nessa passagem que esta atribuição, essa entrega das chaves do reino dos céus para Pedro, aconteceu depois que ele afirmou que Jesus era o Filho do Deus vivo, onde Pedro afirma, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem a mesma natureza que o próprio Deus, a natureza divina. Então por isso que Jesus fala, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no reino dos céus. Isso está lá no versículo 17. Esta afirmação tem fundamento bíblico, está lá em Isaías 22:22. Porém sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. O Espírito Santo, não foi a carne nem o sangue, que revelaram a Pedro que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Era o próprio Deus encarnado. E por isso, Jesus entrega as chaves. Mas não é qualquer chave. Porque já vimos em Isaías 22 que a chave significa o quê? Abrir e fechar, proibir ou permitir. As chaves do reino dos céus, né, se nós ligarmos esse simbolismo com a expressão reino dos céus, nós vamos entender o quê? Que Pedro tinha uma autoridade toda especial acerca das realidades espirituais, acerca de fé, acerca da moral também. O que a gente chama de infabilidade papal. Pedro é claramente o primeiro Papa, aquele que tem autoridade, aquele que vai ter precedência sobre todos os demais apóstolos. Pedro é aquele que toma a palavra, Pedro é aquele que lidera. Isso aparece principalmente em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos claramente que a mudança do nome, a entrega da chave do reino dos céus para Pedro e todo esse carinho especial que Jesus tem para com Pedro, indica o quê? Que ele tem uma precedência, uma missão especial dentre os 12 apóstolos. Isso fica bem claro quando lá na primeira passagem, João 1, a partir do versículo 40, Jesus fixa o olhar. Essa expressão parece que para no tempo, né? Porque os evangelhos estão narrando os feitos de Jesus. E de vez em quando há uma parada, o evangelista, seja qualquer um deles, né? Ele dá uma parada em algum momento e descreve que Jesus rabiscou o chão, que Jesus pegou a pedra no chão, que Jesus fixou o olhar sobre Pedro. Nesses momentos em que a cena evangélica é quase que paralisada, nós vemos aí uma importância capital. Algo está sendo anunciado para nós. E nesse momento em João 1,40, Jesus fixando o olhar sobre Simão e mudando o nome dele para Pedro, está realmente lhe conferindo uma missão especial, uma missão de primeiro apóstolo, exatamente a missão de Papa. E aí nós sabemos que todos os papas e a história como ciência humana, a história não nega que do Papa, né, do primeiro Papa Pedro até o Papa Francisco, estamos fazendo esse vídeo em 2016, nós tivemos uma sequência ininterrupta de sucessores de Pedro. Então vemos aí claramente que a liderança da igreja fundada por Jesus Cristo, ela não foi descontinuada. Existem livros de história que mostram isso. Eu poderia citar vários. Existem papas, santos ou pecadores, um livro escrito por historiadores mostrando os erros dos papas, porque os papas são bispos, né? O Papa é o bispo de Roma, assim como Pedro foi o bispo de Roma. Então os papas eles erram, e aí nós voltamos ao tema da infabilidade papal. O Papa tem a chave do reino dos céus que foi entregue ao primeiro, que é Pedro. Mas ele não é infalível na sua conduta pessoal. Ele pode errar, ele pode dar um conselho errado. Mas quando o Papa ele vai falar sobre fé ou razão, principalmente escrever encíclicas
proferir de forma ex cátedra, ou seja, ele está pedindo o auxílio do Espírito Santo, ele está preparado para falar algo sobre a fé e a moral, não é sobre ciência, não é sobre astronomia, não é sobre biologia, é sobre os assuntos de fé e moral. Quando ele pede assistência do Espírito Santo e principalmente escreve, inclusive mencionando essa assistência, de forma, por exemplo, uma encíclica já se subentende que ela é assistida, né? que o Papa está escrevendo assistido pelo Espírito Santo. Então, quando isso acontece, o Papa é infalível, mas somente nesse momento. O Papa é um ser humano, é um bispo, né? é um homem ordenado no grau do bispado, e ele, como o próprio Jesus vai mostrar, quando Pedro quer proteger Jesus, não quer que Jesus vá até a cruz, o próprio Jesus diz: sai da minha frente, Satanás. É mais ou menos isso que ele fala. Satanás é dividir, espalhar, né? Ele está dizendo que essa ideia de Pedro é errada, é negativa, está querendo afastar Jesus do objetivo que é entregar a vida pela humanidade. Então não há nenhum erro, nenhuma heresia em dizer que o Papa erra, porque o Papa ele se confessa pelo menos uma vez por semana. Ele tem um confessor próprio, um sacerdote que confessa o Papa. Isso é oficial. E no que o Papa, melhor dizendo, é infalível, é quando vai falar sobre fé e moral, de forma ex cátedra, e principalmente nas encíclicas. Nesse momento, não é que o Papa seja infalível, mas o Papa está sendo assistido pelo Espírito Santo. Neste momento, aí podemos confirmar, o Papa é infalível, assistido pelo Espírito Santo. A preocupação com a fraqueza de Pedro, mesmo sendo o primeiro Papa, ela é tão notória que é o próprio Jesus, lá em Lucas 22, ele vai mostrar que está intercedendo ao Pai por Pedro. Se vocês derem uma olhada lá em Lucas 22, 31, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Se nós formos traduzir o que Jesus falou em Mateus 16, a partir do versículo 16, sabendo o que Jesus falou em aramaico, o que exatamente Jesus disse para Pedro? Ele disse exatamente: tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Não tem como interpretar que Jesus olhou para Pedro e depois olhou para uma rocha, fisicamente falando, disse que ali ele edificaria alguma igreja, como templo. Não. No aramaico se usou a mesma expressão. É que às vezes quando a gente vai traduzir para o latim, para o grego, existem duas ou mais expressões. Mas nesse caso, claramente, como está lá em João 1,40, quando Jesus fixou o olhar sobre Pedro, ele disse: tu és Kefas, ou Cefas. Ele disse exatamente a mesma palavra. Em Mateus 16, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Em Mateus 16, 14 e 24 temos mais alguns versículos interessantes. A partir do 21, desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: olha a fraqueza de Pedro. Que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. No versículo 23, mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Percebemos aí a perfeita divisão entre Pedro sendo assistido de forma infalível pelo Espírito Santo para falar sobre a fé e a moral. Nós vimos antes que Jesus fala: não foi nenhuma carne que te revelou isto, mas o próprio Deus, o Espírito Santo revelou o quê? Algo sobre a fé. Que Jesus ali era o próprio Filho de Deus.
Então foi uma afirmação infalível de Pedro. E logo depois nós vemos uma afirmação de alguém que está com medo. Não estamos falando de fé ou moral. Estamos falando do contexto de Pedro em relação a esse contexto histórico em que Pedro está inserido junto com Jesus, sabendo que Jesus tem o risco de ser crucificado. Então, nesse momento, Jesus disse que ele estava praticando algo ruim, algo negativo, e diz: afaste Satanás. Jesus não seria incoerente ao dizer, no mesmo capítulo, em Mateus 16, em versículos anteriores, na mesma conversa, dizer que foi o Espírito Santo que o iluminou, o próprio Deus iluminou Pedro, e depois dizer que ele é de Satanás. Percebemos de uma forma bem clara a divisão, a coerência entre Pedro, assistido pelo Espírito Santo, tendo a infalibilidade papal, as chaves do reino dos céus, sendo infalível em fé, nos assuntos de fé ou moral, e Pedro, um bispo, um discípulo de Jesus, falhando na sua conduta pessoal, falhando na sua adesão a Cristo. Então vemos tranquilamente esse claro escuro da fé. Todos nós vivemos esse claro escuro da fé. Nós temos fé que Jesus é o Senhor. Nós temos fé que Ele vai nos proteger. Mas existem momentos nas nossas vidas em que nós titubeamos, em que nós não confiamos no momento concreto. Quando o parente nosso fica doente, quando nós temos uma situação de perigo, nós balançamos. Então, nesse momento, é a nossa conduta pessoal, é a nossa fraqueza humana, e Jesus continua nos ajudando, dizendo para que não devemos temer. Da mesma forma acontece com qualquer sacerdote e acontece também com os papas. Infalíveis na hora de escrever, de determinar assuntos referentes à fé ou moral, mas completamente humanos na sua vida pessoal. Vemos aí a precedência sobre os demais apóstolos. Eu não vou perder muito tempo, o vídeo não ficar longo, mas vemos aí que na lista dos apóstolos, Pedro é sempre apresentado em primeiro lugar. Em Mateus 10, em Marcos 3, Lucas 6. Geralmente falava em nome de todos os apóstolos. É ele que recebe por primeiro o anúncio da ressurreição, o primeiro que entra no túmulo. E aí nós vemos aí vários exemplos em que o apóstolo Pedro é precedido na frente, vamos dizer assim, né? Desculpe a redundância, mas está à frente dos apóstolos. E nós temos também que diferenciar que Jesus é a pedra angular, ou seja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Em João 1,42, Pedro também é pedra. Então nós vemos aí, se Jesus é a pedra angular, Pedro é a pedra, qual é a diferença? Jesus e Pedro estão no mesmo lugar, estão na mesma posição? Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então Jesus é pedra angular? Sim, está em Efésios 2, está aqui na passagem anterior, Atos 4, mas também nós sabemos que os apóstolos são os fundamentos. E pedra, pedra significa rocha, mas rocha fundamental. Ou seja, é a rocha que fica nos alicerces, por exemplo, de uma igreja-templo, enquanto que Jesus é a pedra angular, fica no alto, fica sustentando por cima toda a construção, exatamente como está aí na figura. Jesus é a cabeça da igreja, a pedra angular, pedra invisível, e Pedro é o alicerce, rocha fundamento, pedra visível, assim como os demais apóstolos, chamado rocha, Quefas, pedra fundamento, pelo próprio Jesus, como nós vimos em João 1,40 e seguintes, e Mateus 16, 14 e seguintes. Da mesma forma como Jesus diz que é a luz do mundo, ele também diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Ele dá essa atribuição também para os apóstolos. Assim como ele é luz, os apóstolos também são luzes do mundo. E depois ensinar a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinais a observar tudo o que vos prescrevi. São as palavras de Jesus em Mateus 28.
Concluímos com isso que Jesus é a luz suprema, que se reflete em luz subalternas. Há também, nesse mesmo entendimento, a pedra angular ou básica, que é o próprio Cristo, a cabeça da igreja, que estende seu poder de sustentáculo até a rocha visível, que é Pedro, Kefa, que é a pedra fundamento. Logo, chamar Pedro de pedra não é heresia. O próprio Jesus chamou em João 1,42. Jesus admite representantes quando o Cristo chamou os próprios apóstolos também de luzes do mundo. Isso não se trata de idolatria. É simplesmente uma questão de hierarquia, de disciplina, de ordem, para que haja exatamente organização na igreja e a possibilidade real, consistente da preservação da doutrina. Peço que vocês deem uma olhada nessas passagens bíblicas, meditem, qualquer dúvida deixem nos comentários, deixem o seu like caso vocês tenham gostado, isso vai ajudar na visualização do vídeo no YouTube para que outras pessoas possam ver o vídeo. Peço que se inscrevam no canal, que compartilhem, desculpe qualquer coisa e fiquem com Deus até o próximo vídeo.